E com o avanço tecnológico cada vez mais rápido, o uso da inteligência artificial se espalha pelo mundo, viu? Em um ano de eleições municipais, são muitos desafios aqui no Brasil. Entre eles, as notícias falsas e desinformação sobre o processo eleitoral. Por outro lado, profissionais que atuam em campanhas defendem o uso dessa ferramenta nas disputas municipais. Quem chega para esclarecer os impactos da inteligência artificial é a advogada e especialista em cibersegurança, Ana Beatriz Braga. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. É um assunto novo que eu acho que, assim, é meio sem volta, né? Como a gente fala assim, olha, vamos abandonar o computador, vamos usar lá a máquina de escrever, de datilografia. Acho que a inteligência artificial veio para ficar, mas é preciso realmente observar o que acontece mundo afora para o TSE também poder implantar medidas mais seguras aqui no Brasil. É isso? Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. E realmente é um desafio para a democracia analisar informações que muitas das vezes não são verificáveis. Mas o TSE já está à frente nesse quesito, justamente por ter uma justiça eleitoral especificada justamente para analisar esses casos, até mesmo com a resolução número 23.732. Que ela traz exatamente no seu parágrafo 9º, que fala sobre a inteligência artificial e que todo o uso dela, se for usado no auxílio de textos, divulgação de campanha, qualquer espécie de ajuda que faça uso da inteligência artificial, tem que ser informado para o eleitor, tem que ser informado para todos que a inteligência artificial foi usada durante uma eleição ou durante a campanha. Doutora, o que o Brasil já avançou nesse sentido? A senhora acabou de citar uma lei e o que a gente ainda precisa avançar? Então, ainda não existe uma lei, existe uma resolução, mas esse é o primeiro passo para o Brasil evoluir na questão legislativa da implementação dessa análise da inteligência artificial, porque todos os países eles estão trabalhando com o bonde andando, então a gente tem que prestar atenção de como funciona, a gente tem que saber regulamentar, a gente precisa saber principalmente como analisar esse quesito, porque é tudo muito novo, mas justamente com a Justiça Eleitoral ela já está à frente nessa questão e nas eleições atuais ela já está sendo usada e essa resolução já está sendo aplicada e vai ser uma forma de teste também, porque assim, com esse teste da Justiça Eleitoral, a gente consegue criar leis novas que realmente são aplicadas para a realidade do brasileiro. Até porque é assim, né? O problema aparece e aí a lei surge para resolver essa questão, regulamentar essa questão, né? A gente pode dizer que o direito é algo vivo, que se transforma conforme as demandas da sociedade. Exatamente, porque o grande desafio do legislador brasileiro é realmente implementar legislações que já são usadas fora, mas para a realidade do que a gente enfrenta hoje em dia aqui. Então, tem que ter muita essa atenção de como isso vai ser aplicado e os estudos também com as mudanças dessa aplicação no dia a dia. Então, a legislação brasileira realmente, nessa parte eleitoral, eu fiquei até surpresa com essa evolução, que realmente já vai ser aplicada nessas eleições agora, com essa fiscalização, o início dessa fiscalização agora. Até porque nem sempre a lei vem para a gente, ou a resolução que seja, na velocidade da tecnologia, né? Porque a gente vê que a tecnologia está aí, as deepfakes estão aí, notícias falsas estão aí, as plataformas não retiram do ar na velocidade que se exige, muitas vezes dá um feedback mesmo você denunciando, olha, a gente não conseguiu analisar a sua reclamação e uma vez que você publica na rede social, você não sabe mais até onde vai esse conteúdo, né? Então, é importante que também exista, gostaria da sua avaliação, e se é possível isso, uma velocidade maior na criação de regras, de regulamentação nesse sentido, uma vez que a tecnologia não espera? Eu acredito muito no poder da fiscalização. Porque a gente, tendo casos aplicáveis e tendo os novos termos de uso desses aplicativos, a gente consegue ver que a fiscalização está sendo muito mais assídua. Porque eu gostei muito dessa frase que você usou na questão de
a lei não conseguir acompanhar as evoluções na velocidade que deveria. Mas realmente isso nunca vai acontecer, porque a velocidade da internet é muito mais rápida do que o legislador consegue acompanhar. Então, partindo do pressuposto de que pelo menos a gente consegue fiscalizar quando já foi feito, isso já é um grande avanço para daqui a alguns anos a gente consiga tentar parear essa velocidade de criação de legislação e a velocidade da tecnologia também. Eu acredito que isso, mais para frente, a gente já consiga aproximar tanto a ação quanto a reação, sabe? A ação da parte privada, das pessoas fazendo uso dessa tecnologia, quanto a reação na parte do legislativo para conseguir organizar todas essas ideias e todas essas inovações. E isso muitas vezes, né, vem também da demanda popular, né, ou de uma certa insatisfação, de denúncias. Então, como nós, eleitores, podemos contribuir, né, para que o Brasil avance nesse sentido, ou seja, de criar regulamentação, de aumentar a fiscalização, para cobrar as plataformas digitais de realmente retirarem conteúdos fakes do ar. Como que a gente pode contribuir nesse processo, doutora? O papel da população em si, ele é muito importante, porque é a população que vai sinalizar que alguma coisa está errada no primeiro momento. É a população que vai dizer isso daqui precisa ser consertado, isso daqui precisa ser retirado e dar uma justificativa plausível para aquilo e também levar os olhos dessas empresas e até mesmo desses órgãos reguladores para onde está o problema. Então, o público falando, denunciando, explicando o porquê, mostrando, isso alimenta também o servidor dessas plataformas e desses órgãos para a gente conseguir construir uma legislação aplicável e conseguir ter uma análise muito mais assertiva. Porque, como até mesmo você trouxe aqui muito bem colocado, que muitas das vezes a gente consegue denunciar, mas não necessariamente vai sair muito rápido esse conteúdo do ar. Então, o público ajudando essas empresas, ajudando esses órgãos reguladores, mostrando onde está o problema, isso consegue acelerar a análise desse problema e conseguir trazer algum tipo de solução para aquela situação em si. E eu acho que cada eleição vai colocando ali um degrauzinho, um tijolinho a mais de dificuldade nesse sentido. Porque, por exemplo, nas eleições presidenciais, falava muito de fake news, né, e tal. Agora a gente já fala de inteligência artificial e deepfakes e tudo mais. Claro que isso não começou agora, mas no contexto de eleições, talvez seja a primeira de uso mais intenso, não é, doutora? Totalmente, porque pelo menos o que eu vejo no movimento eleitoral aqui no Brasil, as tecnologias estão muito mais rebuscadas. Então, até mesmo para nós profissionais que trabalhamos nessa área, o nosso trabalho tem que evoluir muito mais para a gente conseguir prestar atenção nos detalhes e conseguir verificar se aquilo dali é um deepfake, se aquilo dali é realmente uma fake news. Então, realmente, a minha dica, tanto para os profissionais e quanto para o público em si, é prestar muita atenção na origem daquele conteúdo. Se aquilo dali realmente é plausível, se aquilo dali realmente é real, fazer um pouco mais de pesquisas, porque até mesmo nessa realidade tecnológica, a gente não tem muito o hábito de chegar e procurar, não, será que aquilo dali realmente é verdade? Será que aquela lei ou aquilo que aquela pessoa realmente está falando realmente existe? Então, talvez para o público e para os profissionais, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre um tema, sobre um vídeo, ou sobre uma notícia que chega até as nossas mãos, talvez isso seja o primeiro passo para a gente conseguir combater as fake news e combater os deepfakes, as informações, até mesmo aqueles vídeos que políticos estão falando, mas não são políticos, é uma inteligência por trás, para a gente ter certeza que aquilo dali é real e que aquilo dali é uma base confiável. Até porque muitas vezes é super fácil. Você vai só lá digitar, faz uma pesquisa rápida, já vê que aquilo é fake. Então é importante ter aquela desconfiança. E como a doutora disse, perguntar, será que é isso mesmo? E pesquisar, porque a informação ela faz total diferença, né? E também se informar por canais sérios, com credibilidade, que checam as fontes, não é verdade, doutora? Enfim, todo mundo tem que fazer a sua parte para combater as fake news, enfim, deepfakes, ainda mais no momento de ano eleitoral. Doutora, muito obrigada, viu? Foi muito bom te ouvir, obrigada pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigada, boa tarde.